A leitura do texto, Salmo 23. Salmo 23. Vamos ler apenas o verso 1. Sei que todo mundo sabe de cor, mas é bom ler a Bíblia. Esse barulhinho das páginas da Bíblia abençoa a vida da gente. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O 2 e o 3. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Poder sentar-nos. Desde que me conheço por crente em Jesus Cristo, incontáveis foram os sermões e mensagens que já ouvi deste salmo. E creio que com os irmãos também não é diferente. Quantas mensagens nós já ouvimos a respeito do Salmo 23 e ainda ouviremos, porque a palavra de Deus, ela é rica, ela é uma fonte inesgotável. E sempre que nós estamos lendo, vamos descobrindo verdades e verdades que abençoam, consolam, edificam, desafiam os nossos corações. Esse é um dos salmos mais amados da Escritura, da Palavra de Deus. Esse salmo normalmente é vendido em quadros, em gravura. É o salmo que o crente gosta, principalmente de meditar nas horas em as aflições batem à porta. Então nós estamos lá, o Senhor é o meu pastor, né? E há uma tradução desse salmo, segundo os hebraístas, que o certo seria: o Senhor é meu pastor e nunca me faltará, né? Ele nunca vai me faltar. Então, queridos, nesse salmo está exposta a grandeza do pastor. O 22 fala de um bom pastor, o 23 o grande pastor, o 24 fala do supremo pastor. E esse salmo expõe o que Deus faz pelo seu rebanho, o que Cristo faz em conduzir o seu povo, qual é o carinho, qual é a proteção, a provisão de Cristo para o seu rebanho, as ovelhas de Jesus Cristo. Então, queridos, nessa noite eu quero exatamente olhar por esse lado do salmo. Quem são essas ovelhas macárias ou bem-aventuradas? Qual é ou quais são as características desse rebanho amado do grande pastor? Como são identificadas? Como são vistas? Nunca foi tão fácil falar de Jesus hoje, através de mídia, através de tantas coisas. O nome de Jesus é falado. Mas o seu rebanho não é grande. Mas alguém poderá dizer: pastor, nós já somos quase aí, já temos uma percentagem muito grande de evangélicos no Brasil. Gente, conhecer o cristianismo é uma coisa, viver o cristianismo é outra. Jesus disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, quais são as características desse rebanho? Que em Jeremias diz assim: o teu lindo rebanho. Quais são as características? O que representa, o que identifica esse rebanho? Quem são aquelas ovelhas bem-aventuradas que com Cristo são levadas às águas tranquilas, que com Cristo vão aos pastos verdejantes e que com Cristo e em Cristo aguardam a bendita esperança de atravessarem o vale da sombra da morte a caminho das pastagens eternais? Quais são as evidências desse lindo rebanho que Jesus Cristo tem? Não é a maioria, porque na sua jornada terrenal Cristo deixou bem claro: 2 caminhos, um estreito, outro largo. A minoria vai pelo caminho estreito e a maioria opta pelo caminho largo. E as do caminho largo desembocam no inferno, e as do caminho estreito vai à eternidade, às pastagens celestiais. Então, queridos irmãos, eu quero aqui rapidamente deixar assim 2 evidências
que são visíveis na presença desse lindo rebanho do Salmo 23. Vales verdejantes, refrigério da alma, a certeza de atravessar o vale sombrio da morte, preso debaixo dos braços eternos do grande pastor. Então eu queria deixar em primeiro lugar, pedir aos irmãos que abram lá em João, capítulo 10, ali os irmãos já sabem do que se trata. Evangelho escrito por João, capítulo 10, o verso 11 e 14. O capítulo 10, Jesus é apresentado aos discípulos, ele se apresenta como o bom pastor aos seus discípulos e diante daquela turba de judeus. Então ele se apresenta: eu sou o bom pastor. E aqui no verso 11 e 14 ele diz o seguinte: eu sou o bom pastor. Agora, por ser o bom pastor, o que ele faz? O que diz o verso aí? Ele é o bom pastor. O que faz o bom pastor? Dá a vida pelas suas ovelhas. Notem, o bom pastor do Salmo 22 dá a vida pelas suas ovelhas. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E no verso 14, nós lemos: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Bom, já começamos a entender que há uma diferenciação aí. Jesus é apresentado como o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, conhece as suas ovelhas, e delas ele é conhecido também. Ele é conhecido delas também. As ovelhas não se deixam enganar. Então, meus amados, nessa primeira parte eu quero dizer o seguinte: as ovelhas de Jesus Cristo deixam claro que entraram pela porta do céu. Preste atenção, as ovelhas de Jesus Cristo deixam claro que entraram pela porta do céu. Olha, meus queridos, ele disse que ele é o quê? O bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então cremos que só ele é que pode nos dar a vida eterna. Em João, ainda falando sobre esse assunto, ele fala assim: eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Agora, meus amados, a respeito desse assunto, a ovelha, o rebanho é conhecido porque crê que ele é quem dá a vida eterna. E se eu creio nele e tenho ele como salvador da minha vida, isso já vai fazer diferença na minha vida. Isso já vai me mudar. Haverá uma transformação que não é humana. Haverá uma transformação que ela é algo milagroso. Eu deixo de ser uma velha criatura e me torno uma nova criatura. Eu deixo de ser um bode e me torno uma ovelha. Eu entro para seguir o rebanho do bom pastor, do grande pastor, do supremo pastor. Então a minha vida tem que mudar. Creram que só Jesus é o bom pastor e dá a vida pelo seu rebanho. Creem que ele é a porta e não tem outro caminho. Olha, nós estamos numa época que, quando se prega sobre essas coisas, apresentando Jesus como o Salvador do mundo, aquele que veio, morreu numa cruz, o Deus encarnado. Gente, pregar isso no século 21 é ter uma mensagem envelhecida, é ter uma mensagem retrógrada. Mas essa é a verdade da palavra, não tem outra. O Evangelho é isso, é claro. Ninguém pode levar o homem, ao pecador, ao céu, se não for por Jesus Cristo. Como é que eu seria salvo se eu sou um pecador miserável? Como é que vocês vão para o céu se no céu não pode entrar pecador? O pecado não entra lá. Nós só podemos entrar se alguém pagar a nossa entrada. Essa história de dizer que eu posso me justificar, eu posso fazer uma vida boa, eu posso ser caridoso, eu posso fazer boas obras, você não pode comprar o céu, meu amigo. Você que é crente, você tem que deixar uma diferença, fazer uma diferença nesse mundo, de que você vive aqui agora, vivenciando a vida daquele que pagou o teu resgate. Você agora pertence a um rebanho de ovelhas salvas, remidas, não pertence mais a um grupo de bodes. E a maioria do mundo hoje, até religiosos, são bodes.
Não estou xingando ninguém, não, isso está na Bíblia. As ovelhas serão bem-vindas, os bodes serão lançados no inferno, está escrito isso aqui. É uma questão de justiça, eu faço questão de enfatizar isso, é uma questão de justiça, gente. Tem que ter uma separação. Então olhem aqui, quem entra pela porta, que é Cristo, não sai do aprisco. Veja lá em João capítulo 7, João capítulo 10, aliás, 7 a 9, olha o que diz aqui no versículo 7 a 9, diz o seguinte: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Entrou pela porta, não tem como voltar. Pode acontecer escorregar? Pode. Mas, meus amados irmãos, crente que é crente, não fica com mancha de lodo do pecado. Ele não fica. Ele quer se livrar logo. Ele quer voltar. O lugar dele não é lá. Nós temos o exemplo do pródigo. Jesus, na ilustração do pródigo, na parábola do pródigo, deixou claro. Ele gostava do pai? Gostava, mas ele queria conhecer coisas maiores. Então descuidou-se na vida espiritual. Pode acontecer, mas quem cai não fica no pecado, levanta e fala aquelas palavras sábias do pródigo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Irei ter com meu pai. Não fica atolado no pecado, não. Crente não perde salvação, não. Salvação é eterna. Agora, se eram dos nossos, foram para o mundo e não voltaram, eu conheço muita gente, cantava em coro, até pastor, caíram fora aí, estão no mundo. Crente pode, como Davi teve um deslize, pode ter deslizes, pode acontecer isso, pode ter um lapso de incredulidade como Tomé, pode descer da cruz como Pedro desceu imediatamente, mas irmãos, o crente não fica no pecado. Ovelha não se dá com lama. Ovelha não se dá com lama. Ele diz aqui: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Irmão, a ovelha de Cristo está atenta. Ela conhece a voz do pastor Jesus Cristo. Ela conhece a doutrina, a palavra. Elas me conhecem, eu as conheço também. Não se deixa levar por balidos estranhos, por vozes estranhas. Evangelho fácil, evangelho estranho. Não se deixam levar, não. Eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Nós conhecemos a voz do bom pastor, a voz do supremo pastor. Por que ficar encantado com coisas estranhas? As ovelhas conhecem a sua voz porque entraram pela porta, que é Ele. E aqui no verso 9, novamente ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Queridos, quem entra pela porta, não troca Cristo pelas coisas do mundo. E quando troca, é porque nunca foi salvo. Nunca foi salvo. Nunca foi salvo. O religioso, ele pode ficar muito tempo nas lidas do Evangelho, mas um dia, o mundo fala mais alto, como falou com Demas, que amou o presente século e abandonou a obra, abandonou o cristianismo. Assim sendo, querido, ovelhas não saem do aprisco. Elas creram que só Jesus é o bom pastor que dá a vida eterna. E terminando esse primeiro ponto, elas obedecem à voz do pastor por amor. Elas obedecem por amor à voz do grande pastor, do Salmo 23. Olha no verso 27, João 10, 27. Veja o que ele diz aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. A ovelha do Salmo 23, ela segue, ela ouve a voz, ela obedece, ela segue. Não é fácil seguir Jesus,
e só persevera no caminho aqueles que realmente nasceram de novo. Por isso é que ele fala, né? Bem-aventurado aquele que perseverou até o fim, porque só o crente persevera, só o crente mesmo que nasceu de novo persevera. Ele fica ali, ele sabe, ele fala como Pedro: para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, para quem nós iremos? Não tem ninguém, irmãos. Para onde nós vamos? É para Cristo, só Ele pode nos dar a vida eterna, foi Ele que pagou o preço. Eu achei interessante um livro que eu li, e há uma definição, eu não sei se foi John Piper ou se foi o Paul Washer. Ele diz o seguinte: a santidade das ovelhas é o lado visível de que entraram pela porta do céu. Preste atenção, a santidade das ovelhas é o lado visível de que entraram pela porta do céu. Entenderam? É a vida. Olha, ontem eu fiquei assim, meio, como é que pode uma mulher com uma idade dessa? Ontem apareceu uma senhora na TV. Antes de falar isso, deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmãos, graças a Deus, quando pessoas vêm para a igreja, voltam para o aprisco, e quando outras se convertem, entregam o coração a Jesus. Acontece que no tempo que estavam no mundo, ou eram membros da igreja, se afastaram, foram para o mundo, evidentemente praticaram coisas que o mundo oferece. E uma dessas coisas que está muito na moda agora é tatuagem. Então foram tatuados, voltaram ou aceitaram Jesus Cristo, amém. O sangue de Jesus lavou isso, o sangue de Jesus apagou isso, acabou. Agora é claro que se toma um cuidado para que isso não fique muito exposto, mas mesmo assim, se é numa parte que está exposta, não tem problema, o sangue de Jesus Cristo apagou. Mas pastor, por que o senhor está falando isso? Bom, vou fechar o parênteses e continuar aqui. Por quê? Porque agora virou moda. Ontem eu estava vendo uma reportagem que era Jornal Nacional, e uma senhora de idade, mas eu não enxergava o rosto da mulher. A mulher fez, acho que não sei, mais de 90 tatuagens no corpo, mas tinha tatuagem na orelha, então na testa aqui, e aí pescoço. Eu não sei quantos viram aqui, quantos viram isso aqui? Ontem, olha, um bom número viu, tá vendo? Então é tatuagem, mas é uma senhora de idade. Deu em todos os jornais ontem à noite. Então mostrou aquele negócio, eu fiquei, mas como é que pode uma mulher dessa fazer um negócio desse? E aí depois deu uma feira que está tendo de tatuagem em São Paulo, aí apareceu gente lá, mas olha, gente com orelha desse tamanho, aqui, essa é sobrancelha, isso aqui, não aparecia nada, só aparecia pingente furando aqui, gente deformada. Eu fiquei pensando, mas meu pai do céu, olha o que é a falta do evangelho. Mas sabe por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente aí fora, inclusive jogadores, o que eu pude ver de jogo de futebol nessa Copa, uma das coisas que me chamou a atenção ali, às vezes até me distraía olhando para os braços dos jogadores, mas é tudo tatuado, aqui, daqui de cima para baixo, daqui de cima, e no pescoço, e eu fiquei olhando, mas o que é isso? Mas sabe o que me chamou a atenção? É que tem versículo bíblico tatuado nos braços deles. Tem aquele que machucou lá de Santos, o Neymar, tem aqui, posso todas as coisas, uma coisa que mais ou menos aqui, porque a mãe dele diz que é evangélica, né? Então ele pôs aqui a tatuagem, e eu me lembrei daquela história da enfermeira que entrou aquele paciente que foi atropelado, sofreu um acidente, estava em estado grave, e quando ele entrou no posto médico, tiraram a camisa dele para examinar ele, aí viram uma baita de uma tatuagem no peito dele, Jesus! Aí a enfermeira olhou para o médico e disse assim, acho que não passou da pele. Porque não adianta dizer, eu sou o meu cristianismo, olha, eu amo Cristo, eu sou cristão, está aqui, até tatuei um verso. Não adianta, eu uso um pingente, eu uso aqui, olha aqui, o crucifixo para mostrar que é cristão, não adianta. Um adesivo no carro, um adesivo na sua casa, não adianta nada. Não adianta nada, adesivo, pingente, isso não vai resolver o problema, nada. Camisas com estampas, com o nome de Jesus, versículo da Bíblia, não adianta. A maior identificação é a vida da ovelha. É pela vida da ovelha que será visível a realidade do Supremo Pastor na vida dela. É pela vida que o rebanho leva. Por isso é que Jeremias usa essa expressão, teu lindo rebanho. O rebanho
do bom pastor. Então, queridos irmãos, não são pingentes, estampas, tatuagem, não são essas coisas, é a vida. O encontro com Jesus muda, irmãos. E eu vou dizer para vocês, como é bom, como é bela a vida do crente. É claro, nós temos problema, nós estamos no mundo ainda contaminado por um pecado, mas, irmãos, é uma bênção. Nós temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, nós choramos, gememos, mas, irmão, não tem uma vida melhor que a vida do salvo. Cantamos esses hinos, estamos reunidos aqui em família, lavados, purificados, comprados pelo sangue de Cristo. Que coisa melhor pode ter? Temos esperança, temos nossas limitações, as temos, mas Deus é ilimitado, nos ama. E gosto daquela expressão paulina, assim como Jesus vos recebeu, ou seja, vos aceitou, vos acolheu, acolhei-vos também uns aos outros, porque Ele nos amou e nos recebe como nós somos, e é essa maravilha que vai operando em nós uma transformação. Jesus me aceitou do jeito que eu sou, o que eu posso fazer, que faria o Senhor, por esse benefício que Ele me fez. Então coloco a minha vida no altar dEle, e o Senhor vai modelando, vai trabalhando essa vida, e nós vamos sendo um rebanho, um lindo rebanho, que se completará na eternidade, onde não daremos um gemido, e onde não teremos nem cheiro de pecado, porque ali tudo é perfeito, porque a glória de Deus resplandece na eternidade. Então, queridos, deixam claro, o lindo rebanho, o rebanho do Salmo 23, deixa claro, essas ovelhas, que elas entraram pela porta do céu. E termino com a segunda característica. A segunda característica de uma ovelha do Salmo 23, daquela ovelha que das águas tranquilas, dos pastos verdejantes, e que atravessam o vale da sombra da morte, sustentadas pelas mãos do bom pastor. A segunda característica, deixam claro que aguardam as pastagens do céu, as pastagens eternas. Aguardam as pastagens eternas. Como é que termina o Salmo? E creio que habitarei para sempre na casa do Senhor, por longos, eternamente na casa do Senhor. Bondade me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do bom pastor, do supremo pastor, do grande pastor, por toda a eternidade. Elas deixam claro isso. Então, em João ainda, vamos lá aqui a João ainda, versos 27 e 28, já li o 27, vamos ler o 28 também. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhes o quê? A vida eterna. Dou-lhes a vida eterna, foi por isso que Ele veio. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Entende, irmão? Entendeu isso? Ninguém perde salvação não, porque crente que é crente, que entregou a vida a Jesus, ninguém separa ele mais de Cristo, não. Ninguém. Essa semana isso saiu na rádio aí, ou semana passada, não lembro. Crente perde salvação. Perde não. Perde não. Falaram assim, perde sim, crente perde salvação. Perde não. Quem vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora, de maneira alguma. E nós fomos, e estamos selados para o dia da redenção. Primeiro, esses crentes que deixam claro que aguardam as pastagens do céu, celestiais, primeiro, eles têm a visão da missão de Jesus. Qual é a visão? Eles têm a visão que o pecador não se salva. Pecador se salva? Não. Pecador não se salva, mas Jesus Cristo salva. Essa é a visão do rebanho. Eles têm a visão da missão de Cristo. Pecador não se salva, mas Cristo salva o pecador. Essa é a missão de Cristo. Isso é encontrado lá em João 3,16, que é chamado o texto magnânimo das Escrituras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Romanos 5,8,
Paulo corrobora com isso, dizendo que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo veio ao mundo, morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. E ainda em Atos capítulo 4, que eu convido os irmãos a darem uma olhadinha aqui, Atos capítulo 4, um texto muito lindo, Atos 4, 10 a 13, Atos capítulo 4, versos 10 a 13, gosto demais disso aqui. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Aquele coxo que foi curado no templo. Curaram o coxo no templo e aquela turba não acreditava. Muitos ficaram admirados, outros ficaram ainda querendo perseguir os apóstolos. Ele é a pedra, olha, Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Agora veja o que diz o 12: em nenhum outro há o quê? Em nenhum outro, gente. Em nenhum outro há salvação. Dalai Lama não salva, Chico Xavier não salva, Kardec não salva, o Papa não salva, pastores não salvam, igreja não salvam. A salvação só está em quem? Em Cristo Jesus. Não tem salvação fora dele, não. É ele, gente. É um assunto sério. É um assunto sério porque vai envolver uma decisão que será uma eternidade. Está em jogo aí uma eternidade. E Jesus veio, a missão dele foi essa: resgatar o homem do abismo eterno. Veio morrer pelo homem, porque ele sabe que o homem não pode se salvar. Gente, é uma questão também de raciocínio. Para pensar, meu amigo. Não adianta você pensar, bom, eu faço a minha religião, eu sou bom. Gente, isso não põe ninguém no céu, não. Ninguém pode se auto-justificar, não existe isso. Você é um pecador tanto quanto eu, quanto qualquer humano aí. Você peca, você já nasceu em pecado. Agora quer entrar lá no céu para quê? Não vai entrar. Só entra lá pelo sangue de Cristo. Só por Ele. Justiça própria não põe ninguém no céu. Enquanto Cornélio não tomou a decisão, e olha que Cornélio, hein? Se você ler a vida dele, um homem caridoso, mas não adiantou nada. Atos capítulo 10 está a história dele lá. Teve que ter um encontro com Cristo. Boas obras não põem ninguém no céu. Agora sim, elas são consequências, porque um coração que se tornou uma ovelha de Cristo vai produzir obras dignas de arrependimento. Vai produzir o fruto do Espírito. Então em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É em Cristo. Então tenha a visão da missão de Deus, tenha a visão do céu. Irmãos, se entraram pela porta do céu, tenha a visão do céu. E se tem a visão do céu, não vai viver uma vida de bode, não vai viver vida de bode. Tem a visão do Supremo Pastor, a visão do céu, vai viver aquela vida de ovelha. Hoje em dia nós temos muita gente se apresentando como cristão, os evangélicos estão crescendo, mas eu já estou vendo propagandas dizendo assim, no meio evangélico, é preciso voltar às raízes. É preciso voltar às raízes, porque eles já estão vendo que a coisa está indo longe demais. Evangelho não é isso, evangelho é renúncia, evangelho é caminho estreito, mas é a melhor parte, foi a parte que Maria escolheu. Marta, Maria escolheu a melhor parte é andar com Jesus, é seguir Jesus, é obedecer Jesus, ainda que o preço seja alto. Mas que preço alto seria esse? Preço alto pagou Ele, preço alto pagou Ele por mim, crucificado, zombado, vituperado, humilhado, desprezado, por minha causa, por tua causa. Agora você entende, quando chegar a hora da morte, se você não tomou essa decisão, reconheceu que é um pecador e precisa entregar sua vida a Ele, você está perdido, meu amigo. É justiça, é justiça. Como é que os crentes vão para o céu e vai incrédulo também? Zombaram de Cristo, endureceram o coração e vão habitar no céu? Vão não. É muito bom dizer Deus é amor, é muito bom. Deus é amor, é sim amor.
Mas quando fala em justiça, a maioria esquece isso. Deus é justo. Ele é justiça também. Olha que foi dado o Filho. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Isso será cobrado daqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus Cristo. Eu, às vezes, vejo certas coisas na vida cristã e me pergunto, será que esse povo não teme a Deus, não? Será que esse pessoal não tem o temor de Deus? Um Deus santo que a Bíblia fala que vai julgar os homens, a Bíblia fala do juízo. Será que esse povo não teme, não? E muita gente brincando com coisa séria. Gente, quem tem a visão do céu é diferenciado. Querem ver uma coisa? Ainda no livro de Atos, vá para o capítulo 6, olha que coisa linda. Essas passagens aqui são maravilhosas, tem que ter uma diferença. Olha que coisa linda. Ô Jesus, que a nossa vida seja assim, que esse rebanho, esse lindo rebanho, possa fazer essa diferença. Aqui a morte de Estevão, 6 de 8 até o verso 15, Estevão perante o sinédrio, cheio de fé, de poder, grandes sinais entre o povo, mas levantaram-se alguns que eram da sinagoga, e dos sirineus, libertinos, dos alexandrinos, e etc., disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria, e ao espírito com que Estevão falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Estevão estava pregando o Evangelho, anunciando Jesus Cristo, mostrando na história de Israel a vinda do Messias, que não há salvação fora de Jesus. E aí aquela turba começou a ficar com raiva, não, nossa lei é Moisés. É que nem quando você vai falar em determinados lugares, tem gente que não gosta, tem gente que não gosta de ouvir, e fica com raiva. Esses crentes são fanáticos, esses crentes são prepotentes, acho que só eles é que vão para o céu. Achamos? Não, cremos. Nós não achamos, nós cremos. Cremos, mas é o que está escrito na Bíblia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E excitaram o povo, verso 12, e os anciãos e os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho e apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam, agora olha aí, então todos, verso 15, então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos em Estevão, viram seu rosto como um rosto de um anjo. Rapaz, eu nunca vi o rosto de um anjo, mas a Bíblia fala que quando eles olharam para Estevão, viram o rosto dele como se fosse um rosto de um anjo. Sabe o que é isso? Diferença. Diferença. Irmãos, tem crente que a gente olha assim, você vê, né? Você sabe que é um coração espiritual. E quando o coração espiritual vai refletindo, reflete na aparência, não é? Moisés teve um encontro com Deus, quando ele desceu do monte, seu rosto resplandecia. Você vê ali uma pessoa que tem fome, tem sede de Deus, pelo que ela fala, pelo que ela vive. Você vê uma pessoa que procura acertar a vidinha, está ali sempre, né, procurando, preocupada com a vida espiritual. É a ovelha que tem visão do céu, é a ovelha que tem a visão do bom pastor. Então é diferenciado. E aí levaram Estevão, aí você vai lá para o verso 7, 54 a 56, capítulo 7, 54, e ouvindo eles isto, enfureciam seus corações, rangiam os dentes contra ele. É interessante, vir o rosto de anjo nele e tudo, mas o povo é duro, gente, o povo é duro, e essa dureza se repete até o dia de hoje. O povo é duro, os manjares do mundo aí atraem mais o povo quer pecar. Então tem que entender que vai pecar, está aproveitando a vida, tá, mas vai pagar um preço, gente. Vai pagar, está aqui a Bíblia. Não, eu não estou fazendo aqui nenhum terrorismo, não. Eu estou pregando a Bíblia. Está escrito aqui: quem tem o filho tem a vida, quem não tem, ó, vai ser lançado no inferno. Essa palavra inferno está sumindo, né? Quase não se fala nisso aí no mundo evangélico. Assusta a pessoa. Que assusta nada, tem que falar a verdade. Olha, Jesus Cristo falou, eu sou um pregador de Cristo, por que eu não vou falar? Claro que tem que falar.
É uma eternidade. Para pensar, tu vai morrer. Você vai morrer. E eu vou morrer também. E aí? E aí? Para pensar nessa pergunta. E aí? Aí a primeira coisa que vai acontecer é que imediatamente você vai abrir seus olhos num lugar aí. Se foi com Cristo que você morreu, vai abrir no céu. Se você morreu sem Cristo, você vai abrir no juízo. Um lugar onde não tem um vestígio de Deus, não tem uma gota d'água, não tem uma gota d'água. Um lugar de sofrimento eterno, um lugar de dor, um lugar de separação. É interessante, isso aí, eu passei lá, vi na Olívia Flores, um grupo desses aí, tocando essas músicas miseráveis, e as pessoas na rua, dançando lá na Olívia Flores, e eu falei, ô Jesus, te agradeço, porque um dia o Senhor entrou na minha vida, aquelas danças sensuais, tudo. Agora, o barulho do som era tão ensurdecedor, que eu falei para a dona da mulher, não estava comprando um salgadinho lá, eu falei, ô dona, isso aí, como é que a senhora aguenta? Ela disse, eu vou ter que fechar aqui, porque eu não estou aguentando. Eu falei, isso é o som do inferno. Isso é o som do inferno. Já pensou ficar com essa miséria lá? Então, quem gosta dessas coisas vai para lá. Que é bem pior ainda, é bem pior. Então, querido, está aqui, e ele, olha, mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E aí ele disse, olha o verso 56, e disse Estevão, eis que eu vejo o céu aberto, e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. E ele disse, Senhor, recebe meu espírito. Jesus se levantou para receber aquele servo diferenciado. Quem é ovelha de Jesus, tem visão do céu, vive de uma maneira diferenciada, suspirando, anelando pelo ideal supremo dos pastos eternos. Lamentações, em capítulo 3, verso 24 a 26, ele diz assim, bom, a minha porção é o Senhor. Porção é um quinhão, o meu grande quinhão é o Senhor. E ele diz assim, portanto, eu esperarei nele. E no verso 26 ele diz assim, é bom ter esperança e aguardar em silêncio a salvação. Irmão, veja bem, parece um negocinho fácil, né? Olha, é bom ter esperança. Qual é a tua esperança, meu amigo? Qual é a tua esperança? É deixar o que para a tua família? Deixar dinheiro, deixar casa, deixar bens aí? É construir um prédio, é construir uma casa? A sua esperança é isso, tudo passa. Mas a esperança do crente é Cristo. Por isso o profeta disse, é bom ter esperança e aguardar a salvação do Senhor. Queridos irmãos, ovelhas do aprisco celestial ou bodes da perdição? Em que lugar se situa o amigo, a amiga, você, meu ouvinte? Em que lugar você está nisso hoje? Você é uma ovelha do bom pastor ou você é um bode do maligno? Não tem outro. Eu estou falando tudo na Bíblia, viu, gente? Está tudo escrito aqui. Jesus disse, vosso pai é Satanás, que mente desde o princípio. Pensem nisso. Onde você se situa hoje? Uma ovelhinha terna do bom pastor ou uma ovelha rebelde, mesmo que com toda a religiosidade que você tenha, é um bode rebelde, porque está pensando que a sua religiosidade vai lhe colocar no céu. Não vai, não. Você tem que reconhecer que é um pecador e reconhecer que esse pecado só pode ser lavado e purificado pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? É isso que falta. Eu me arrependo dos meus pecados, Senhor, e creio, só Tu podes tirar e lavar os meus pecados pelo sangue que Tu derramaste na cruz do Calvário. Irmão, quão glorioso é poder afirmar como nós começamos a mensagem: o Senhor é meu pastor e nunca me faltará. Que Deus nos abençoe.
Amém. Nós vamos curvar as cabeças agora. Eu vou fazer um breve convite. Não vou insistir. Isso é uma decisão muito pessoal que cada um toma nesse momento. É uma decisão pessoal. Você tem que analisar a sua vida. Você é uma ovelha ou você é um bode? Não, bode eu não sou, eu não ando metido nessas coisas. Bem, mas tem muito bode dentro de religião. Você reconhece que é um pecador? Só Jesus pode te salvar. E se nessa noite você entendeu isso, que só Ele pode salvar, por favor, procurem se movimentar o menos possível no santuário agora, pelo menos só nessa hora do apelo. Se você entende que só Jesus Cristo pode te salvar e entrega a sua alma para Ele, Jesus, entra na minha vida, eu quero ser uma ovelha e não quero ser um bode não. Faça só um sinal com a mão que nós vamos orar por vocês. Há aqui alguém? Deus te abençoe. Pode abaixar, filho. Há mais alguém? Há mais alguém que nessa noite entendeu isso? Na galeria aqui embaixo. Há mais alguém? Você entendeu que Jesus Cristo é que pode te salvar. Só Ele. Você quer ser uma ovelhinha dele hoje? Há mais alguém aqui? Levante a sua mão. Deus abençoe. Pode abaixar. Há mais alguém? Há mais alguém? Deus abençoe, pode abaixar. Há mais alguém? Nós estamos marchando para o final do culto. Eu peço que todos se coloquem em pé agora. Eu não vou me alongar no apelo, apenas só para uma questão da igreja. Vocês que levantaram as mãos, preste atenção aqui, ó. Você que levantou sua mão, preste atenção no que eu estou falando. Nós costumamos chamar as pessoas à frente para que a igreja possa orar pela sua vida, possa ver você, a sua decisão pública e orar pela decisão que você tomou hoje. Então nós vamos cantar o 222, a primeira e a última estrofe. Quando nós estivermos cantando a primeira e a última estrofe desse pequeno hino, se você tem convicção do que fez, se você levantou a mão mesmo por convicção que você precisa ser uma ovelha de Jesus, por favor, dê um pulinho aqui, eu quero cumprimentar vocês, alguns irmãos também querem me cumprimentar, e aí nós vamos encerrar o culto. Se você entendeu, por favor, enquanto nós estivermos cantando, deixe o seu lugar e venha. Só quero cumprimentar a sua mão aqui, vou me abaixar aqui e cumprimentar você pela decisão tomada. Venha à frente enquanto nós cantamos 222, só para cumprimentá-los. Se estiver consciente da decisão que tomou hoje, graças a Deus, venha à frente. Yeah.
venha. Eu vou pedir que as pessoas que tomaram essa decisão, que acompanham aqui o pastor Vitor, a Bel, para ter uma palavrinha ali sobre a decisão que tomaram, para ver se entenderam direitinho, dá uma palavra sobre o dia de hoje na vida delas. É uma palavra rápida, breve. Nós vamos orar, irmãos. Após a oração, então, o culto está encerrado, nossa cantina está funcionando em favor dos nossos queridos missionários. Nosso Deus, Pai querido, agradecemos o Senhor pela bondade do Teu amor, da Tua graça, e Te agradecemos, Pai, pelo grande pastor que Cristo é, o bom pastor, o supremo pastor das nossas almas. E, ó Deus, que essas pessoas que vieram à frente tenham realmente vindo com a consciência de terem tomado uma decisão ao lado de Cristo. Que o Senhor os abençoe, abençoe aqueles que ouviram também a palavra, pessoas que já foram membros de uma igreja, hoje estão fora. Ó Deus, que possam voltar para o aprisco. Jesus Cristo é a porta. Quem é crente não consegue ficar fora. Senhor, fala a esses corações dos pródigos. Nós Te agradecemos por tudo, Te pedimos por uma semana em paz, que Tu leve o Teu servo também que vai viajar em paz, o congresso seja uma bênção, Senhor, os preletores, os irmãos de Rondônia, Tu estejas abençoando aquele congresso e nos guarde, nos dando uma semana também de paz, meu Deus. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus e para a Sua glória. Amém. O piano terminando de ser tocado, nós podemos sair e nos confraternizar na área do templo.